contato comigo e ela disse que o marido dela fez uma oração por uma pessoa e ao terminar esta oração ficou exausto, sem força, está praticamente desmaiado de força. E a oração era permitida, era legalizada, ou seja, a pessoa pediu oração a ele. Então o que ela quer que pode ser, pastor? E ela fez certo, né? O ritual é lavar os pés com água gelada, né? Dar um banho na pessoa dos pés para a cabeça ou molhar a nuca. Então o que houve pode ter sido duas coisas. Primeiro, a legalidade não era completa e o demônio atacou. Segundo, a legalidade era completa, mas a batalha foi muito grande. Quando se tem batalha espiritual, a pessoa fica exausta. Já houve batalhas espirituais que eu participei, que ao terminar eu estava exausto, eu não tinha cabeça para atender ninguém, nem para falar, nem com a patroa. Isso acontece, é como se fosse uma briga mesmo, espiritual, chama-se batalha espiritual, né? Não é fenômeno de transferência, não. Possa ser que um fenômeno de transferência que aconteça, mas na maioria dos casos não é. O fenômeno da transferência pode acontecer se a pessoa for orar fraco ou sem legalidade. Aí o problema sai da pessoa que você está orando e vai para a sua vida. Então isso não convém. Entendeu? Mas pode ser que houve uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual deixa a pessoa exausta. Não é brincadeira. Aí ele vai continuar orando por ela, pastor? Bem, depende de quem é, depende de como for, depende se ela quiser orar. Se alguém disser para você não orar, não ore. Eu sei que tem depressões que a pessoa não quer, a pessoa acha que está doente e quer morrer mesmo, né? Então aí a família tem que agir. Mas orar para uma pessoa sem a pessoa querer é uma bomba. Bomba, bomba. Bomba, acaba a pessoa, né? Mas mesmo a pessoa querendo, né, a oração individual é muito perigosa. A oração na igreja não é tão perigosa para o pastor. Por quê? Porque tem obreiros, tem os irmãos, ele está num ambiente coletivo. Agora a oração numa casa é perigosa, principalmente se for de noite. Veja aí no nosso canal perigos da oração. A oração oferece perigo. Como o fenômeno da transferência, o problema sai e entra na pessoa. Como orar porque quem não quer, a pessoa pode jogar uma praga em você e dizer que você vai ter o mesmo problema dele. Tá? Olha, tem gente que é assim, tá? Tem gente que você faz de tudo por ela e ela diz, tem gente que fica com raiva. Se você disser que ela está doente, ela faz, é mesmo, é. Mas se a pessoa disser, não, você está curada, né? Você vai ver se eu estou curado. A pessoa fica com raiva, acredita? Uma pessoa dessa é um perigo, né? Que aí ele vai dizer, quando for com você, demônios. Então, presta bem atenção. Devemos orar e saber por quem orar. Existem perigos na oração. Você que ora, veja aí, perigos da oração. Não é um, não, são vários. Você não sabia que tinha perigo na oração? Tem vários. Sim, eu já vi missionário bem casado orar por uma pessoa desmantelada e se desmantelar. O problema repassou. Então eu conto aí vários tipos de oração, como se legalizar, como você tem legalidade. Porque não adianta você orar por alguém que está se afogando e se afogar no lugar dele. É os dois que tem que escapar. Quem é que está me entendendo, gente? Você ora pelo filho dos outros e o seu dá problema. Você ora pela mulher dos outros e a sua dá problema. Você ora pelo marido dos outros e o seu dá problema. Então isso é um pé para trás. Isso não é libertação, isso é transferência. Quem é que está me entendendo? Então, como se livrar disso? Usando a legalidade. E veja perigos da oração. O caso mais engraçado que eu já vi foi da rolha, né? O cara queria
orar por uma pessoa que tem uma prática sexual, e o cara disse, eu tenho essa prática, eu gosto, eu quero. Mas o crente disse, não, eu vou orar, porque eu vou orar e Jesus vai libertar, eu vou expulsar esse demônio. E o cara disse, não é demônio, é porque eu quero e gosto, né? E aí, depois de uns meses, o cara começou a ter a sensação de uma rolha na bunda. E aí aquela rolha é como se tivesse um sabugo na bunda dele. E aí ele foi para o médico, proctologista, né? O médico olhou para ver se tinha algum abscesso, tinha alguma espinha. Não tinha nada. E ele insistiu e disse, não, tem alguma coisa aí nesse buraco aí, porque está como se tivesse um sabugo enfinhado na poupança, né? Só que ele não se ligou. Quando ele veio se ligar, o médico dizia, não, isso é psicológico. Psicológico ou não, está entendendo? Bem, o cara dormir e se acordar com um sabugo na bunda, ou psicológico ou não, ele acabou com a vida dele. Então ele lembrou desse amigo dele, que ele queria fazer com que esse amigo parasse das práticas dele, de todo jeito. O amigo dizia, não, eu gosto, eu quero, isso é a minha vontade, mas eu vou orar assim mesmo. Então ele orou sem ter legalidade. Missionário, eu já vi missionário se separando da mulher, ele orou por um casal, o casal não queria a oração dele, o demônio estava ali presente no casal. Então o que pode fazer? Você pode socorrer uma pessoa que não quer seu socorro? Quando eu desconfio, pode ser o Papa. Eu desconfio que a pessoa está meio assim, então eu já tiro da agenda da oração. Por quê? Eu não vou orar por uma pessoa que não quer moer. Então quer moer, põe moa. Porque pega em você. Entendeu? Então o casal, vamos orar, tal. A gente ora até um determinado momento. Mas, pastor, se um quiser e outro não quiser, a gente ora para ver restauração. Mas não pode também entrar de vez, está entendendo? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Aí o casal se uniu, o missionário orou, o casal se uniu. Mas o próprio missionário, mas a missionária separou. Ou seja, o problema saiu do casal brigando para não é para ser assim. Porque se for, meu amigo, pastor, missionário, padre, vai tudo se ferrar, porque o problema tem que ir para Cristo e não para você. Quem é que está entendendo? A pessoa está com uma doença grave, nós vamos orar para a pessoa ficar curada. Mas eu vou dizer para você, tá? Tem pessoas que não querem ficar curada. Não. Vai se entender o ser humano. Será que é o demônio? Será que é um espírito? Será que é um feitiço? É um feitiço. Então, quando você perceber que a pessoa não quer, aí às vezes o cara tem legalidade, mas a pessoa não quer. Aí você insiste um pouquinho, mas essa pessoa ela vai acabar envolvendo você no fogo dela. Ela vai dizer, você está duvidando que eu estou doente, você vai ficar assim, você vai se ferrar. Isso é o demônio nela e nele, querendo transferir para você. Aí você tem que parar. Senão, você está num campo minado. Agora, batalhas espirituais existem. Independente de ter legalidade ou não, deixa a pessoa exausto. Não é frescura, não. A pessoa fica sem ânimo nenhum. Fica assim, porque a batalha foi muito forte. Quem é que já teve um sonho lutando contra o diabo e depois acordou só o papel, só o bagaço da cana da poica chupada? A poica, ela chupa a cana todinha, a poica deixa o bagaço seco. Ela chupa e... Então, isso se chama cansaço espiritual. Isso aí não é transferência, não. É porque é luta mesmo. Tem casos que, mesmo no telefone, você ouvindo... Por isso que você não, deve evitar orar à noite, por quem quer que seja. À noite não. Agora na igreja é outra coisa, porque é um coletivo. A casa tiver muita gente, coletivo. Mas você e mais 3 pessoas
É muito perigoso. À noite, às vezes, depende do espírito, entra na pessoa. Orar com a barriga vazia, não. Então veja aí, perigos da oração. Perigos da oração. Joilson de Assis. Bem, eu fui o primeiro pastor a falar sobre isso na mida social, na mida, porque eu quero que você se dê bem. Eu quero que você ore pelo seu filho, ore pela sua cunhada, ore pelos seus funcionários, ore por quem você tem legalidade que está debaixo da sua mão. Mas eu não quero que você transfira o problema dessa pessoa para você. Ou doenças, que doença transfere. Entendeu? Não se deve exorcizar demônios de jejum. O demônio ele sai com muito jejum e oração, mas não é na hora que você vai expulsar que tem que estar em jejum. É proibido, inclusive os exorcistas católicos, é proibido a pessoa exorcizar com a barriga vazia. E alguns exorcistas não dormem, não comem e não fazem nada na casa do exorcizado, para que não entre. Então preste atenção, porque inclusive você pode comprar um problema com anjo, porque às vezes não é demônio que a pessoa está enfrentando, às vezes a pessoa está enfrentando anjos. E é mesmo? É de verdade, verdadeira. Então você dá uma olhadinha no estudo aí, perigos da oração, você vai encontrar 2 vídeos, quase 1 hora de explicando, tá? Assim, você vai orar pelo filho dos outros, tudo bem. Pastor é para orar mesmo, você não é pastora, você não é missionária, mas você também pode orar. Mas a questão é, você tem legalidade? Se você tiver, amém, mas se não tiver, aí pega no seu filho. Ou seja, a pessoa, pastor, ore pelo meu filho problemático, amém. Mas às vezes o cara quer orar porque gosta, não. Tem que estar a legalidade. O fato da pessoa gostar de alguém não dá legalidade. Então se a mãe, o pai disser, me ajude, aí você está legalizado. Mas se você diz, não, eu vou ajudar fulano porque o filho de fulano está dando muito trabalho, faça para você ver, o seu dará trabalho. Lascou. Eu já vi tanto isso, gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu vou ajudar o Tontonho, porque o Tontonho tem um filho que dá muito trabalho. Tontonho pediu? Não, mas eu gosto tanto de Tontonho. Mas ele pediu? Não. Pois se você for, o problema dele passará para a sua vida. Aí não tem finalidade. Você tem que pegar os problemas e lançar sobre a cruz de Cristo. Tá? Aí ter cuidado com o fenômeno da transferência, porque existe o fenômeno da transferência. As pessoas podem transferir coisas boas e coisas ruins, tá? Isso, O rapaz foi orar por um mendigo na rua e o mendigo manifestou e ele expulsou. Mas quando chegou em casa, disse que deu um ataque no coração dele e teve que pedir oração por ele mesmo. Então assim, um mendigo pediu. É incrível, gente. Eu vou dizer para você que eu trabalho com isso há 30 anos. Tem gente, para você ter ideia, veio uma mulher da Inglaterra 3 vezes aqui em casa pedir ajuda. Então ela veio da Inglaterra para subir um monte comigo. Pegou um avião, desceu no Rio de Janeiro, pegou outro avião, veio atrás de mim. Então essa mulher deu legalidade para mim? Deu. Então ele subiu e Deus resolveu os problemas dela. Deus resolveu todos os problemas até o presente momento. Está entendendo? Então essa mulher, se o cara disser vá para baixo da égua, ela vai. Vai orar de cabeça para baixo, ela ora. Ela dá legalidade. Mas eu vou dizer para você que tem gente, às vezes parentes, que estão doentes, mas não querem oração. Mas a pessoa vai orar porque gosta, mas a pessoa fica com raiva. Você está curada. Eu não estou, não. Ore para ficar. Não. Não. Aí um médico diz, você está curada. Ela, graças a Deus. Aí o outro diz, eu acho que não está. Está vendo? Então, é como se tivesse a mente programada, macumbada, alguma coisa assim. Vá dizer que a pessoa vai ficar curada para ela ficar com raiva de você. Então tem gente assim.
Tem gente assim. Então haja, não é porque a pessoa é fria, Deus resolve. O cara passou uns 5 meses, mandava o dízimo para mim, pedia oração, eu não tinha condição de atender ele, que era muita gente, até que eu disse, não, vamos atender. Quando eu atendi ele, o demônio apareceu na minha casa. Ele é meu. Não é. Olha, tá vendo? Se eu não tivesse legalizado, quantos demônios São Cipriano e outros aparecem? Ele é meu. Não. Mas se eu não tivesse legalizado, eles me ferravam. Aí o cara, não, pastor, me socorre, que eu estou assim, assado, assim, cozinhado. Eu estou há 5 meses tentando falar com o senhor. Eu digo, Deus vai te dar a bênção. Deus vai te dar a bênção. E deu. Mas deu, não foi pela metade não. Deus deu o dobro do que ele pediu. Tudo que ele pediu, Deus deu. A vida se transformou da água para o vinho. E isso é a alegria do pastor. Mas acontece que às vezes a pessoa recebe a bênção e ela começa a ficar com raiva do pastor, sei lá, acha que o pastor, não sei, o demônio vai botando coisa na cabeça da pessoa, né? Aí houve o afastamento, tudo bem, não tem problema não, mas a bênção continuou, entendeu? Não tem problema, você não é obrigado, né? Mas a bênção continuou, e por muitos anos. Agora devemos lembrar do buraco onde a gente saiu, porque às vezes a gente esquece do onde a gente saiu e acaba voltando, ou seja, acaba fazendo as mesmas coisas e o demônio... Aí o demônio começou a apresentar aqui para mim. Eu estava orando, eu estava vendo aqui o zap, o demônio aparecia para mim. Isso tem alguma coisa errada. Vou ligar para ele. Rapaz, tem alguma coisa errada aí? Não, por quê? Porque o demônio, aquele demônio que perseguia você, que a gente quebrou ele no voto, Deus quebrou ele. Ele está apresentando para mim, o que está vendo? Ou seja, o demônio ele apresenta. Aí, tá vendo? Tá vendo nada. Tem certeza? Tem. Pois tá bom. Qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Certo. O demônio estava voltando a atacar ele, né? E aí ele ataca. Aí vai deixando rombo. Apresentou de novo. Aí eu ligo de novo. Assim, tá vendo alguma coisa aí, tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo 1000 maravilhas. Eu digo, assim seja. Porque Deus é grande, é para a gente viver a felicidade, né? Mas se tiver alguma coisa errada, você liga para mim, tá? Para a gente ver que eu estou vendo o espírito que ele perseguia, está aparecendo para mim. Foi. Tem algum rombo aí, algum buraco aí. Cuidado, tá? Oxe, olha o tamanho do rombo, né? Ele estava negando, estava vendo um buraco, e um buraco grande. E esse buraco grande, quando estourou, meu amigo, aí estourou tudo. Aí o demônio apareceu. Ele aparece para o sacerdote. Eu digo, oxe. Ele vem dizendo aqui, tá vendo, otário? Ele vem uma guerra. Gente, isso é uma guerra espiritual. Ela, no caso, é uma demônia. Apareceu. Eu digo, mano, não vou ligar mais não. Aí depois a pessoa liga. Socorro, pastor. Socorro por quê? Socorro, pastor, a bomba explodiu. A bomba de Nagasaki explodiu. Eita pílula, rapaz. Vamos tentar socorrer. Por que houve isso? Olha o rombo, o buraco. Está entendendo? Lembre-se, existe o contra-ataque dos demônios. O demônio, ele não desiste. Os demônios são muito perseverantes. Se nós fôssemos perseverantes que um demônio, a gente leva uma tapa, a gente já desiste de tudo. Aí tentamos salvar de tudo quanto é jeito. Eu digo, mas nem tudo tá perdido não, tá? Você tá lá em cima, não faça isso, pá. Não faça aquilo, pá. Não faça aquilo outro. Aí eu disse assim, o que eu estou dizendo é o contrário. Né? Aí tentamos salvar a vaca, porque o leite já estava derramado, né? Mas aí foi vaca com leite, com tudo para o brejo. Mas mesmo assim a pessoa ainda continuou em vantagem, né? Então, se essa pessoa me procurar, estou à disposição. Se não procurar, porque às vezes o cara fica dizendo, mas o sacerdote não se meteu. Calma, quando a bomba explode, a gente vai fazer o que mais? Vai desexplodir?
Entendeu como é a coisa? Então tem que ver. A Bíblia fala que os demônios atacam. Eles saem e andam por lugares áridos. Eles andam por lugares aridus. Sabe o que é aridus? E depois eles dizem, eu vou voltar para o lugar de onde saí. Eles tentam novamente. Eles tentam novamente. Eles tentam com 3 anos e meio, eles tentam com 7 anos. Aí depois eles não conseguem mais. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso já aconteceu tanto com mulher quanto com homem, em várias partes do Brasil. Casos, esse caso foi rápido, né? Mas teve caso de 5 anos a gente orando. E a coisa, né? Agora, conseguiu a bênção, você tem que concentrar e saber que tem um demônio que quer minar a sua bênção. Quem está entendendo, gente? Senhor, Deus quer que você seja abençoado. Vigia. Viva a sua vida, porque nós somos falhos. Nós somos lascados mesmo. Agora a gente tem que vigiar e sempre lembrar, sempre se lembrar. Eu estou falando no português bem dizido, no original grego. A gente deve sempre se lembrar do buraco quando a gente saiu. Quando a gente esquece do buraco quando a gente saiu, a gente fica meio metido. Entendeu? Então, assim, a questão há uma batalha espiritual, tem hora que você fica exausto. Praticamente, é muito difícil eu atender qualquer pessoa à noite. Por quê? Quantas vezes eu fui atender uma pessoa à noite, quando eu olhei de lado, tem um demônio do meu lado. De noite, é difícil mandar embora. Está entendendo? Por exemplo, a pessoa liga meia-noite, tudo bem, a gente conversa sobre outras coisas, né? Se der para conversar, né? Mas, pastor, porque o senhor não me atende meia-noite, 1 hora da manhã? Eu sou doido. Eu já fui teimoso. Já houve caso de eu atender a pessoa meia-noite e não dormir. Não dormi mais. Pedi socorro, porque não consegui dormir, virei o dia. Porque a pior coisa do mundo é quando você perde o sono e vira a noite e vê o dia amanhecer. Né? Mas, pastor, meu caso sim, mas de noite os demônios estão soltos, eles escutam bem. É a hora deles. Quem está entendendo? Senhor. Você não deve questão de demônios nem na hora do almoço, nem na hora da janta. Que a sua alma está aberta. E à noite não. Agora, na igreja é outra coisa. Pode ser de meia-noite, 1 hora da manhã, porque é um coletivo. Mas o cara sozinho, bate e rebate, né? Aí a pessoa às vezes é teimoso. Eu disse, não, vou atender, né? Porque a pessoa, o demônio tá, não sei o que lá, pastor, tal. Aí, como a gente tem a questão da espiritualidade, tem os olhos abertos, quando eu olho de lado, o bicho do meu lado. O que tu tá fazendo aí? Fala e tudo, velho. Fala e tudo. Aí não vai embora, vai e tal. Aí, então você tá. Então, outra coisa é perder o sono, né? Por isso que ele ficou cansado, porque é uma luta espiritual. Você pega uma luta espiritual, sai, demônio, sai! Aí fica a pessoa no celular, outro celular. Mas aí o demônio vem saber com quem você está conversando. E aí, o que acontece? A pessoa perde o sono, acabou o sono, não tem mais sono. A pessoa está cansada, está exausto, os olhos estão todos quebrados, mas você não dorme mais. Então, assim, você tem que ver essas coisas. Se você não for missionária, pastor, que pastor é para isso mesmo. É como um médico. O médico é para cuidar das pessoas, entendeu? Se você chegar todo cagado para o médico não vai ficar com nojo de você. O médico vai tirar sua roupa, limpar sua bunda, vai ver porque você se cagou, né? O pastor não pode se assustar com nada. Mas eu não estou falando, é horário. Está entendendo? Você comendo e o demônio, não sei o que lá, sai. Está errado o horário. Entendeu? Então, tanto exorcista judeu como exorcista católicos, e também os pastores, até mesmo sem saber dessa condição, eles costumam evitar os horários, né?
Costuma evitar. E essa canseira que dá é exatamente isso. É uma luta espiritual. Agora sim, você pode orar pelo seu marido, orar pelo seu filho, porque é sua casa. Você pode orar a qualquer hora, é sua casa. Entendeu? O marido está com demônio, o filho também, a nora, meta fogo qualquer hora, porque é sua casa. Agora, orar pela casa dos outros, aí você tem que ter certas regras. Podemos orar pelo senhor, pastor? Pode sim. Todos os membros da nossa igreja, orem por mim, do jeito que os católicos oram pelo Papa. Os membros da igreja têm que orar pelo pastor. O pastor, ele é uma linha de frente. Existe uma intenção do demônio derrubar o pastor, porque se derrubar o pastor, derruba todo mundo. Entendeu? E aí você veja aí o perigo da oração.